mais não vês do que... Em primeiro lugar, gostava de fazer os agradecimentos sinceros do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aos convidados dos partidos políticos que estão na Assembleia e não só, que aceitaram vir a este debate. Nós já dissemos, não é uma situação normal, é, enfim, um desafio inédito, mas fazemos-lo com total consciência da importância deste desafio. Quero, obviamente, agradecer ao Bloco de Esquerda, ao Roberto Almada, ao PAN, ao Rui Almeida, ao CDS, João Alberto, ao MPT, Roberto Vieira, ao PND, Eduardo Welsh, a participação que vão ter neste debate. Quero também fazer um agradecimento especial ao Ricardo Oliveira, diretor do Diário de Notícias, que aceitou moderar o debate. As jornadas parlamentares, estas segundas jornadas parlamentares, seguem o registro das primeiras que fizemos nesta legislatura. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista tem vindo a dizer e tem concretizado esse desafio de que tem que se abrir à sociedade, tem que abrir as portas do partido e tem de fazê-lo porque é a melhor forma para traduzir na sua ação política aquilo que são as necessidades e as vontades da sociedade. Se não o fizer, de facto, está a trabalhar em círculo fechado e essa é algo que nós não queremos fazer porque, afinal de contas, se o fizermos, vamos ficar a falar sozinhos e não é isso que nos interessa. Por isso, nós, sem qualquer tipo de complexos, temos vindo a fazer um esforço no sentido de chamar todos aqueles que têm alguma coisa a dizer sobre aquilo que deve ser o futuro da Madeira, todos aqueles que têm alguma coisa a dizer sobre o que é que fizemos de errado nos últimos anos, e fizemos todos, alguns de nós podemos ter também responsabilidades nesta matéria, de modo a podermos ter soluções adequadas, volto a dizer, àquilo que são as necessidades da Madeira. Hoje, mais do que nunca, esse desafio é muito importante, pelo menos é assim que pensa o Partido Socialista. Hoje, mais do que nunca, é fundamental que nós possamos ter os contributos de todos, e os contributos não apenas dos partidos, naturalmente, mas da sociedade, no sentido de podermos ter ações políticas concretas, adequadas, mais finas, de acordo com aquilo que é a realidade madeirense. Estas jornadas parlamentares traduzem exatamente isso. Este primeiro painel é um desafio a todos nós, é um desafio à oposição da Madeira, em primeiro lugar, encontrar justificação para a situação em que estamos e, sem qualquer tipo de subterfúgio, perceber o que é que falhou na fiscalização do Governo Regional, o que é que correu mal nos últimos anos para que nós tivéssemos chegado à situação em que estamos. Todos nós temos consciência, não vou me alongar muito sobre aquilo que são, daquilo que é a realidade madeirense hoje, no estado que estamos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista inclusive daquilo que é a humilhação que os madeirenses têm vindo a passar nos últimos tempos, depois da humilhação e da vergonha da dívida oculta, temos hoje a humilhação e também a vergonha de uma investigação criminal na nossa terra. E isto é de facto bastante violento e sobretudo tem consequências significativas naquilo que é a credibilidade da região, a credibilidade do Governo e a capacidade do Governo em encontrar soluções que venham de encontro às nossas necessidades e às nossas vontades e à realidade madeirense. Este painel pretende basicamente fazer essa avaliação. Pretendíamos que os partidos que aceitaram vir a este debate possam, de uma forma clara e, como disse, sem qualquer tipo de complexo e subterfúgios, dizer aquilo que é a sua opinião sobre o que é que falhou no passado, por um lado, o que é que fizeram que poderia ter tido um outro percurso e também o que é que podemos fazer, porque eu não gostaria que isto fosse apenas apenas uma espécie de muro de lamentações do que nós não fomos capazes de fazer, porque é que o Governo chegou à situação em que está e não somos capazes de dar um passo em frente relativamente àquilo que é essencial para a Madeira, que é o funcionamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Gostaria que também aqui pudéssemos discutir de forma muito concreta sobre aquilo que são passos concretos que podemos dar para melhorar o funcionamento da Assembleia. Nós temos vindo a dizer que o problema da Região Autónoma da Madeira não está na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o problema da Região Autónoma da Madeira está na Quinta Vigia. E a solução está, de facto, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. E isso significa que nós temos de colocar a Assembleia a funcionar e a fazer aquilo para o qual existe, que é fiscalizar o Governo, e esse é o seu papel fundamental.
Todos nós temos consciência que isso nunca aconteceu. Nós não tivemos sequer capacidade de ter os mínimos de fiscalização deste Governo nos últimos 10 anos. E, portanto, deve ser por isso que temos hoje o TCIAP na região autónoma da Madeira. Porventura, se a Assembleia tivesse feito os mínimos de fiscalização, a Madeira nem tinha o TCIAP na região autónoma da Madeira, nem tinha um plano de ajustamento económico e financeiro. E esta é que é uma realidade que nós temos de ser capazes de explicar e temos que ser capazes, eventualmente, de ultrapassar. E por isso é que nós consideramos que é preciso devolver o poder à Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, é preciso garantir que ela faz o seu papel e é preciso encontrar onde é que estão os entraves, todos os entraves e os obstáculos para que isso não tenha acontecido. Nós todos os partidos que aqui estão são testemunhas e são atores diretos na apresentação de propostas para debates, para audições parlamentares, para comissões de inquérito. Se todas essas iniciativas, ou parte delas, não diria todas, parte delas, tivessem seguido o caminho certo e o caminho sério de debate e de discussão sobre essas mesmas matérias, nós não estávamos na situação em que estamos. Isso é quase uma garantia que parece óbvia para todos. E, portanto, este é um primeiro passo que o Partido Socialista quer dar no sentido de encontrar soluções, de encontrar propostas e de encontrar meios entre nós todos, entre todos os partidos da oposição, porque creio que aqueles que acreditam na democracia parlamentar, todos gostariam de ver uma Assembleia a funcionar em pleno, uma Assembleia a fazer o seu papel, uma Assembleia a fiscalizar o Governo Regional. E, portanto, nós não temos complexos nessa matéria, estamos disponíveis para isso, estamos abertos para que isso aconteça e esperemos que isso ocorra definitivamente. Hoje à tarde vamos continuar nesta perspectiva de avaliar aquilo que a sociedade madeirense pensa sobre o que se está a passar depois do resgate. Fizemos mais uma coisa que nos parece inédita, mas que parece muito importante, que foi convidar a maior parte deles jovens, mas não só, que têm uma atividade intensa nas redes sociais regionais. Jovens que se interessam pela política da Madeira, que se preocupam com a política da Madeira, que têm ideias, sugestões e que têm vindo a participar sem ter nenhuma ligação partidária ou ter pouca ligação partidária e vínculo partidário. Parece-nos que isto é também muito importante. Esses jovens não foram escolhidos pelas suas simpatias políticas. Temos jovens de todos os quadrantes políticos na região autónoma da Madeira, todos, efetivamente, os quadrantes políticos que foram convidados e aceitaram estar. São 8 jovens que vão dar o seu contributo no sentido de, connosco, avaliar as consequências da governação de Jardim, do plano de assistência económica e financeira, no bem-estar dos madeirenses. E hoje é, de facto, um tema muito importante. Nós precisamos também saber, da parte dessas pessoas que não estão ligadas aos circuitos políticos, aos circuitos partidários, o que é que se passa na Madeira, quais são, de facto, os verdadeiros problemas e que iniciativas e ações podemos tomar. É também com essas ideias e com essas sugestões que esperemos recolher hoje à tarde que vamos depois adaptar o nosso discurso político, a nossa ação política e as nossas iniciativas. E consideramos que poderá ser, de facto, um momento muito interessante. Nós estamos a aguardar com grande expectativa esse debate e esperemos que as conclusões sejam, de facto, bastante profícuas e de interesse para a região autónoma da Madeira. Finalmente, amanhã vamos terminar estas jornadas parlamentares com um tema essencial, que é os efeitos deste plano de ajustamento económico e financeiro na autonomia da Madeira. É um tema recorrente, temos vindo a falar dele, todos nós reconhecemos que não houve alterações constitucionais que levaram a alterações do ponto de vista daquilo que é o nosso quadro jurídico autonómico, nós sabemos disso, mas também sabemos que este plano de ajustamento económico e financeiro teve consequências e está a ter consequências significativas naquilo que são os instrumentos que nós temos ao nosso dispor da nossa autonomia, e isso tem, por consequência, efeitos naquilo que é o bem-estar dos madeirenses. Nós hoje, apesar de podermos, ainda podemos, vai haver alterações da lei de finanças regionais, como sabem, reduzir 20%, por exemplo, no IVA, 30% para cima e para baixo no IVA, hoje estamos com 1 ponto percentual apenas de redução. E, portanto, isto significa que houve um rombo efetivo naquilo que é o quadro jurídico autonómico e esse rombo efetivo teve consequências também no bem-estar dos madeirenses. Este painel do dia de amanhã vai ter contributos também da sociedade, pessoas que tiveram direto ou indiretamente ligados à política. Teremos o Dr. Cabral Fernandes, o Dr. Rui Fino, que foi o ex-diretor do Jornal da Madeira, e o Dr. António Trindade. Portanto, serão pessoas que, estando ligados, tendo um conhecimento profundo daquilo que foi a região autónoma da Madeira nos últimos anos, têm hoje também capacidade de estar fora também dos partidos e conhecer a realidade, ter a capacidade de apresentar as suas ideias sobre esta matéria. E, portanto, este é o programa das jornadas parlamentares do Partido Socialista. Sinceramente, em nome do Partido Socialista, agradeço a todos aqueles que aceitaram participar nelas. Temos, obviamente, uma expectativa grande sobre ela. Estamos confrontados com uma situação
difícil do ponto de vista da economia regional. Temos um plano de ajustamento económico e financeiro que, já o dissemos, não cumpre os mínimos do ponto de vista daquilo que é as necessidades da Madeira. É um plano que devia de ser revisto, já o dissemos várias vezes, continuamos a insistir. O plano de ajustamento económico e financeiro deve ser revisto, não cumpre aquilo que são as necessidades dos madeirenses e, portanto, precisamos, de facto, se calhar, mais do que nunca, redobrar a nossa atenção. Eu termino, parece-me que me esqueci de mencionar o João Manuel Coelho, do PTP, nesta sessão, não foi obviamente por nenhuma falha deliberada. O João Manuel Coelho também, obviamente, agradeço a presença do PTP nesta sessão. E vamos continuar com a sessão, passando a palavra ao moderador da sessão, o Ricardo Oliveira, para dar início ao debate prometido. Muito obrigado. Bom dia a todos. Estamos então numa era de pleno cerco ao poder para debater de forma séria e serena em nome das grandes causas, se calhar da mudança, mas também, sobretudo, de como defender os interesses dos madeirenses e perspectivar o futuro da autonomia em democracia que se quer atenta e vigilante, mais do que vigiada. Um futuro que se projeta com a diversidade aqui presente, com esta que aceitou partilhar tempo, ideias e, sobretudo, espero eu, esperança. Uma oposição que se quer, do ponto de vista dos cidadãos, digna e responsável e que não se pode esquecer, no meu entender, é claro, que representa um povo que neste momento sofre, que representa eleitores e anseios. O ponto de partida é então este que o Carlos Pereira anunciou. As fragilidades e as falhas relevantes da democracia na Madeira consolidaram ou não o desastre financeiro, a instabilidade social, o estado a que isto chegou. Tem a palavra aqueles que foram convidados para este debate. Começo pelo João Alberto, do CDS-PP. Em 5 minutos, importa para já, nesta primeira ronda, compreender o que é que correu mal, qual é o diagnóstico que o CDS-PP faz desta situação inédita que se vive na região, descredibilizada, em agonia e sem medo das palavras falidas. Sucessivas maiorias absolutas com as suas eleições, em que ele comanda nitidamente, sempre até hoje, tudo aquilo que é, digamos, as Assembleias Regionais. Verifica-se que dessas maiorias absolutíssimas, um dia se escreverá, onde ele tiver a coragem, como é a Assembleia da República, o órgão primeiro do Estado, do país. E tem faltado totalmente meios à oposição para que possa, meios nos termos da lei, possa, digamos, fazer valer as suas posições, ser ouvida, ser escutada, ser consultada. Nada disso tem acontecido até hoje. Digamos que a oposição gera nos termos da lei, mas se não passam comissões, se não passam projetos, não passam resoluções,